A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês nesse momento. Amém? Vamos aqui aprender mais um pouco. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26. Carta de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Enquanto você procura para me acompanhar, eu só quero te lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative aí o sininho, para que toda vez que tenha um vídeo novo, você seja notificado e se lembre de vir aqui assistir com a gente. E ao final desse vídeo, se você achou a mensagem interessante, relevante, deixe um curtir no final do vídeo e compartilhe com outras pessoas também. Amém? Bom, vamos aqui. Meus irmãos, qual proveito há se alguém diz, eu tenho fé, mas não tem obras? Poderá por acaso sua fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estão nus e têm falta do sustento diário, e alguém de vós lhe diz, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não derdes a eles o que necessitam para o corpo, que proveito há? Da mesma maneira também a fé sozinha sem obras está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que Deus é um? Fazes bem. Os espíritos malignos também creem e tremem. Mas queres saber, ó homem fraco, que a fé sem obras está morta? Nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras ao oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Tu vês que a sua fé foi respaldada por suas obras, e mediante essa ação foi aperfeiçoada a sua fé. E teve cumprimento a escritura que diz, creu Abraão em Deus e lhe foi considerado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tu vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo também Raabe a prostituta não foi justificada por suas obras quando acolheu os espias e os mandou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Olha só que interessante o que Tiago está falando aqui. O que é a fé? Fé é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos direciona, aquilo que nos norteia o caminho onde nós estamos indo. E além disso, é aquilo que nos fortalece, que nos levanta, que nos ajuda a ver aquilo que muitas vezes as dificuldades da vida não permitem que a gente veja. Entretanto, a fé sozinha é insuficiente. A fé precisa de combustível, ela precisa de algo que a mantenha. Porque a fé sem esse mantimento, sem esse algo que a sustente, ela é frágil ao ponto de se tornar morta. É o que Tiago diz aqui. Não importa que você diga que tem uma grande fé. Eu tenho fé para transportar montes. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Eu creio em milagres. Eu creio no impossível. Eu creio, enfim, em tudo que você diz crer. Mas se as suas obras não correspondem àquilo que você diz crer, a sua fé é morta. Isso então diz que, se nós afirmamos que cremos em Jesus, isto é, a nossa fé está em Jesus, as nossas obras devem acompanhar aquilo que nós dizemos crer. Portanto, se nós afirmamos que cremos em Jesus, as nossas obras precisam ser condizentes com o ensino e com a vida de Jesus. Jesus não nos ensinou como ter fé. Ele nos ensinou como viver, como agir, como proceder. Por quê? Porque é através do nosso agir, através das nossas atitudes, é que nós demonstramos, fortalecemos e ressaltamos a fé que nós dizemos ter. Isso então implica que, uma vez que nós dizemos que nós temos fé em Jesus e as nossas obras não acompanham essa nossa frase, essa nossa palavra, esse nosso dizer, eu tenho fé em Jesus, mas as nossas obras, as nossas atitudes não condizem com isso,
é como se nós estivéssemos dizendo qualquer coisa, lançando palavras ao vento, sem sentido, sem ordem, sem intenção. A nossa fé, para que ela seja bem direcionada, fortalecida, ampliada e aperfeiçoada, ela precisa ser acompanhada de atitudes condizentes com aquilo que nós dizemos crer. E é isso que Tiago está ressaltando aqui. Olha, você vê uma pessoa precisando da sua ajuda, e ao invés de ajudar essa pessoa, você diz para ela, vá com Deus e que você se alimente, que você se vista bem, porque Deus vai prover na sua vida, eu creio. Tiago fala, o que você fez foi totalmente inútil. Tão inútil que você acabou negando a sua fé e demonstrando que o que você tem são palavras vazias. Porque as suas obras não condizem com o que você fala. E ele ainda aperta mais um pouco e diz assim, olha, tem gente que vai falar assim, eu tenho fé, você tem obras, e pronto. E aí Tiago fala assim, vamos fazer um desafio? Me fale sobre a sua fé, me demonstre a sua fé. E eu vou te demonstrar através das minhas obras a minha fé. Por isso ele estava tentando demonstrar o seguinte, que uma fé vazia, ela não serve para nada, ela não adianta nada. Mas as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso modo de viver e agir, eles testemunham e comprovam a fé que nós temos. Por isso teve uma vez um sacerdote que ele diz assim, que nós possamos pregar todo o tempo. E se por acaso for preciso, que a gente use palavras. Ou seja, a nossa pregação, o nosso compartilhamento do que a gente crê, da nossa fé, ele está primeiro ligado às nossas obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, do que é aquilo que a gente fala. A nossa vida é testemunho vivo da nossa fé. Por isso que uma fé vazia é, como diz Tiago, morta, não serve para nada, porque uma pessoa que de fora olha para alguém que diz ter fé, mas não encontra nessa pessoa frutos que condizem com a sua fé, ele vai falar, mas que pessoa é essa? Ele fala uma coisa, mas vive outra. Quando o contrário já é totalmente diferente. Quando ele vê uma pessoa que age como Jesus, ele para e pensa, mas por que essa pessoa age assim? Por que essa pessoa se preocupa tanto com os outros? Por que essa pessoa busca sempre trazer paz nos ambientes onde ela está? Por que essa pessoa sempre está cuidando e preocupada e busca evitar conflitos? Exemplos, né? E ela, nesse interesse, ela acaba escutando o que aquela pessoa tem a dizer. E nós precisamos nos voltar a isso. Inclusive, isso é um alerta do próprio Jesus. Ele fala, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não é porque a pessoa diz, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos as pessoas. E ele vai dizer, afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Porque vocês falavam de mim, vocês diziam que me conheciam, mas as suas obras eram totalmente opostas a mim. E não adianta um discurso bonito, pomposo, cheio daquilo que as pessoas muitas vezes chamam de unção. E quando você olha para a vida daquela pessoa, é vazia de atitudes, de uma vida realmente condizente com a fé que ela diz ter. E veja, não são atitudes isoladas que interessam. É um modo de viver. Por quê? Porque se a gente for analisar atitudes isoladas, a gente erra também. E se a gente fosse apegar a essas atitudes isoladas, então a gente não serve em momento nenhum. Porque a gente vai errar em algum momento. Não é isso. É um modo de viver. Errar, a gente vai errar. A gente cai. E é nesse momento que a fé vai servir. Ela vai nos ajudar a nos reerguer. Mas o que interessa
é o conjunto da obra, o modo de viver, quem eu realmente sou e principalmente quem eu sou quando ninguém está me olhando. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração. É o nosso modo de viver. Se no nosso modo de viver não reflete a nossa fé em Jesus, que nós possamos repensar e mudar a nosso modo de agir. Que nós não sejamos pessoas de fé vazia, uma fé morta, mas que a nossa fé seja viva, eficaz, eficiente e que a cada dia esteja mais fortalecida. E que assim nós possamos, através da nossa vida, testemunhar do amor de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito, guarde a sua vida e te ensine continuamente a amar como Ele amou. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que Deus te abençoe.